No coração da Idade Média, um segredo sombrio foi selado em pergaminho. Um livro tão colossal, tão enigmático, que sussurram ter sido escrito não por mãos humanas, mas por um pacto com as profundezas do inferno. Prepare-se para desvendar os véus do tempo e mergulhar na história do Codex Gigas, a lendária Bíblia do Diabo. O que se esconde entre suas páginas? Que mistérios macabros ele guarda? E por que, até hoje, sua existência desafia a lógica e a fé? A verdade é mais aterrorizante do que você imagina. Fique conosco, se tiver coragem. Junte-se a nós na investigação deste artefato que desafia a lógica. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Fique até o final para descobrir o que há na página 290. A que fez historiadores tremerem por séculos. Porque alguns livros não foram feitos para serem lidos, foram feitos para serem temidos. Nossa jornada começa no século XIII, em um mosteiro beneditino, na Boêmia, atual República Tcheca. Lá, em meio a orações e estudos, um monge, cujo nome se perdeu nas brumas do tempo, foi condenado à morte por violar seus votos monásticos. Desesperado, ele fez uma promessa audaciosa: escrever em uma única noite um livro que conteria todo o conhecimento humano, glorificando a Deus e redimindo sua alma. Uma tarefa impossível para qualquer mortal. Mas a lenda sussurra que à medida que a meia-noite se aproximava e o desespero tomava conta, o monge invocou uma entidade das trevas. Ele fez um pacto com o próprio diabo em troca de sua alma. O demônio o ajudaria a completar a obra antes do amanhecer. E assim, em uma noite de terror e sacrilégio, o Codex Gigas nasceu com 92 centímetros de altura, 50,5 centímetros de largura e impressionantes 22 centímetros de espessura. Este colosso pesa cerca de 75 quilos. Suas 310 folhas de pergaminho, feitas de pele de aproximadamente 160 bezerros, são um testemunho de sua magnitude. A caligrafia é notavelmente uniforme, o que levou muitos a acreditar que, de fato, uma única mão, ou algo além do humano, foi responsável por sua criação. A perfeição e a velocidade com que foi escrito são, para os crentes na lenda, a prova irrefutável do pacto infernal. Mas o que realmente choca e fascina no Codex Gigas não é apenas sua dimensão ou a lenda de sua criação, é o seu conteúdo. Além de textos bíblicos, o livro contém uma vasta gama de conhecimentos medievais, como tratados médicos, fórmulas mágicas, exorcismos, enciclopédias e até mesmo um calendário com obituários. É uma compilação assombrosa do saber da época, um verdadeiro compêndio do mundo conhecido e desconhecido. No entanto, a página 290 é a que mais arrepia. Nela, em uma ilustração de página inteira, encontra-se um retrato vívido e aterrorizante do diabo, com chifres, garras, uma língua bífida e uma postura agachada. A figura é inconfundível. Esta imagem, tão distoante do restante do manuscrito, é o coração da lenda, e o motivo pelo qual o Codex Gigas ganhou o apelido de Bíblia do Diabo. Por que um monge, mesmo sob a influência de um pacto, incluiria uma representação tão explícita do mal em uma obra supostamente dedicada a Deus? Este é um dos muitos mistérios que o Codex Gigas se recusa a revelar. Outro enigma é a ausência de 8 páginas no manuscrito. Ninguém sabe o que elas continham ou por que foram removidas. Teriam sido páginas ainda mais perturbadoras, revelações que não deveriam ser vistas por olhos humanos, ou talvez a prova final do pacto, que foi cuidadosamente ocultada ao longo dos séculos. A falta dessas páginas alimenta a imaginação e a especulação, adicionando mais uma camada de mistério a este livro
já tão enigmático. A história do Codex Gigas é tão turbulenta quanto sua lenda. Após sua criação, o manuscrito permaneceu no mosteiro de Podlajice por séculos, até ser transferido para outros mosteiros e coleções reais. Durante a Guerra dos 30 Anos, no século XVII, o Codex foi levado como espólio de guerra para a Suécia, onde reside até hoje na Biblioteca Nacional Sueca, em Estocolmo. Sua jornada através dos séculos é marcada por incêndios, roubos e tentativas de ocultação, como se o próprio livro se recusasse a ser totalmente compreendido ou controlado. Mesmo em seu local de descanso atual, o Codex Gigas continua a ser objeto de estudo e fascínio. Cientistas e historiadores tentam desvendar seus segredos, analisar sua caligrafia, a composição de suas tintas e a origem de seus materiais. Mas apesar de todos os avanços da ciência, a aura de mistério que o envolve permanece intacta. Um dos aspectos mais intrigantes do Codex Gigas é a uniformidade de sua caligrafia. Apesar de seu tamanho colossal e da quantidade de texto, a escrita parece ter sido feita por uma única pessoa, mantendo um estilo consistente do início ao fim. Isso é um feito extraordinário, considerando que a criação do manuscrito teria levado anos, talvez décadas, para ser concluída por um escriba humano. Estimativas sugerem que seriam necessários pelo menos 5 anos de trabalho ininterrupto, sem pausas para sono ou alimentação, para replicar a escrita e a iluminação do Codex. Essa consistência levanta a questão: como um único indivíduo poderia manter tal uniformidade em um projeto de tamanha envergadura? Seria a lenda do pacto com o diabo uma tentativa de explicar o inexplicável, a habilidade sobre-humana de um escriba que desafiava as limitações humanas? Além da caligrafia, a tinta utilizada no Codex também é um mistério. Análises revelaram que a tinta é feita de insetos esmagados, o que era comum na época, mas a quantidade necessária para preencher todas as páginas seria imensa. A preparação de tal volume de tinta, juntamente com a produção do pergaminho a partir de centenas de peles de animais, aponta para um esforço logístico e material gigantesco que dificilmente poderia ter sido realizado por um único monge em segredo. Isso sugere que, mesmo que a lenda do pacto seja fantasiosa, a criação do Codex Gigas foi, no mínimo, um projeto colaborativo e de grande escala, com recursos consideráveis à disposição. O Codex Gigas não é apenas uma Bíblia, é uma biblioteca em si. Além da Vulgata, a versão latina da Bíblia, ele contém as antiguidades judaicas e a Guerra dos Judeus, de Flávio Josefo, a Etimologiae de Isidoro de Sevilha, uma história da Boêmia e diversos tratados menores sobre medicina, magia e exorcismo. Essa mistura de textos sagrados e profanos, de história e de ocultismo, é o que torna o Codex tão fascinante e, para alguns, tão perturbador. Por que um mosteiro beneditino reuniria em um único volume conhecimentos tão diversos, alguns deles considerados heréticos ou perigosos pela igreja da época? A presença de rituais de exorcismo e de fórmulas mágicas levanta questões sobre as crenças e práticas dos monges que o criaram. Seria o Codex um manual para lidar com forças sobrenaturais, ou um registro de conhecimentos proibidos? A inclusão de um calendário com datas importantes e obituários de santos e figuras históricas também é peculiar, sugerindo um propósito além do meramente religioso. Alguns estudiosos acreditam que o Codex pode ter sido uma ferramenta para a educação e o estudo, um compêndio de todo o conhecimento relevante para a vida monástica e intelectual da época. No entanto, a justaposição de textos tão díspares continua a ser um enigma, alimentando a aura de mistério que cerca o livro. Ao longo dos séculos, o Codex Gigas exerceu uma influência considerável, não apenas como um objeto de curiosidade, mas também
como um símbolo de poder e conhecimento. Sua posse foi disputada por reis e imperadores, e sua presença em bibliotecas reais atesta sua importância. A lenda do pacto com o diabo, embora provavelmente apócrifa, serviu para aumentar sua notoriedade e seu fascínio, transformando-o em um ícone do ocultismo e do mistério. Hoje, o Codex Gigas é uma das maiores atrações da Biblioteca Nacional Sueca, atraindo estudiosos, curiosos e amantes do macabro de todo o mundo. Ele é um lembrete tangível de uma era em que o conhecimento era um tesouro raro e valioso, e em que a linha entre o sagrado e o profano, entre a ciência e a superstição, era tênue e muitas vezes indistinta. O livro continua a desafiar nossa compreensão, a nos fazer questionar os limites do que é possível e a nos lembrar que, mesmo nos cantos mais obscuros da história, há segredos esperando para serem desvendados. A cada página virada, a cada mistério revelado, o Codex Gigas nos convida a mergulhar mais fundo em seu abismo de conhecimento e lendas. Historiadores, paleógrafos e teólogos dedicam suas vidas a decifrar seus segredos, a entender a mente por trás de sua criação e a desvendar o verdadeiro significado de suas páginas. Mas talvez o maior mistério do Codex não seja o que ele contém, mas o que ele representa. A eterna busca da humanidade por respostas, a sua incessante curiosidade pelo desconhecido e a sua irresistível atração pelo lado sombrio da existência. Este livro, que sobreviveu a incêndios, guerras e séculos de esquecimento, é um testemunho silencioso de uma época em que o mundo era um lugar mais sombrio e misterioso. Ele nos lembra que por trás da luz da razão sempre espreita a sombra do inexplicável, e que alguns segredos, por mais que tentemos desvendá-los, estão destinados a permanecer ocultos nas profundezas do tempo. E você, o que pensa sobre o Codex Gigas? Acredita na lenda do pacto com o diabo, ou vê nele apenas uma obra monumental de um escriba extraordinário? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você se sentiu intrigado por esta jornada ao coração do mistério, não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para mais mergulhos no inexplicável. Ative o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Quem sabe qual será o próximo segredo que desvendaremos juntos. Até a próxima, e que as sombras não o alcancem.